Fala, curioso, tudo certo? No vídeo de hoje contaremos mais uma curiosa e trágica história envolvendo o futebol colombiano, a morte do volante Hernán Gaviria, que foi atingido por um raio em um treinamento. Seja mais uma vez muito bem-vindo ao Esporte Curioso. Eu sou Giovanni Froemig, mas pode me chamar de Gijo. Sou jornalista, apaixonado por esportes e um curioso por natureza. Se você, assim como nós, é um apaixonado por esportes e um curioso por natureza, aqui com certeza é o seu lugar. Toda semana tem vídeo novo sobre curiosidades do mundo esportivo. Por isso, curta nossos vídeos, comente, compartilhe e se inscreva para não perder as novidades. Siga também nossas páginas no Facebook e no Instagram. No vídeo anterior, falamos sobre a triste história envolvendo o assassinato do zagueiro colombiano Andrés Escobar, após ter feito um gol contra na Copa do Mundo de 1994, que colaborou para a eliminação da Colômbia na primeira fase. Se você ainda não viu, o link está aí na tela e também na descrição para você conferir. E para continuar falando sobre os colombianos daquela geração, hoje vamos contar uma história que envolve um jogador que fez parte do elenco colombiano naquele Mundial, e inclusive foi citado no vídeo anterior, Hernán Gaviria. Nascido em 27 de novembro de 1969, em Carepa, Gaviria iniciou no futebol nas categorias de base do time da cidade, e aos 20 anos começou a carreira profissional no Atlético Nacional de Medellín. Campeão nacional em 1991, o jovem volante se destacou como uma das principais promessas do futebol colombiano e foi convocado para a seleção. Em 92, fez parte do elenco que disputou os Jogos Olímpicos de Barcelona e fez um dos gols na derrota por 4-3 para o Egito, que não ajudou muito a seleção colombiana, que foi eliminada com apenas um ponto em 3 jogos. Mesmo com a fraca campanha dos colombianos, Gaviria conseguiu se destacar e, a partir de 93, passou a ser convocado com frequência para a seleção principal, integrando o elenco que disputou a Copa América e conquistou o 3º lugar. Também foi convocado para a seleção durante as eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 1994. O treinador Francisco Maturana convocou Gaviria para disputar a Copa do Mundo de 94. Ele estreou na competição na derrota de 2-1 para os Estados Unidos e na terceira rodada contra a Suíça fez um dos gols da vitória da Colômbia por 2-0. Embora a campanha da Colômbia tenha sido um fiasco na Copa do Mundo, naquele mesmo ano Gaviria foi novamente campeão colombiano com o Atlético Nacional de Medellín. No ano seguinte, foi mais uma vez terceiro colocado com a seleção na Copa América. Em 1995, ele defendeu o Tolima, time bem conhecido aí pelos corintianos, mas logo ele voltou ao Atlético no ano seguinte. No meio de 1998, foi contratado pelo Deportivo Cali, que era o atual campeão nacional naquela época, e ajudou a equipe a chegar às finais da Copa Libertadores de 1999. Na decisão contra o Palmeiras, ele converteu um dos pênaltis, mas viu a equipe perder o título. Em 2001, Gaviria passou pela única experiência em um clube do exterior. Defendeu o Shonan Bellmare, da 2ª divisão do Japão, mas voltou à Colômbia em 2002 para defender o Atlético Bucaramanga, que era um time recém-promovido da 2ª divisão. No meio do ano, o experiente jogador acertou o retorno ao Deportivo Cali, numa decisão que mudaria a vida dele para sempre. No dia 24 de outubro de 2002, após uma vitória por 3-0 sobre o Once Caldas, o elenco se apresentou para os treinos normalmente. Durante a tarde, os jogadores treinavam sob forte chuva, até que, por volta das 6h05 da noite, um raio atingiu o gramado. A descarga elétrica afetou diretamente 4 jogadores: Giovanni Córdoba, Carlos Álvares, Julián Espinosa e Hernán Gaviria. Os 4 foram levados para a clínica Vale de Lili, próximo ao centro de treinamento. Gaviria, infelizmente, morreu no mesmo dia. Córdoba veio a óbito 3 dias depois, vítima de ataques cardíacos desencadeados pelo raio. O ex-jogador e zagueiro Wilman Conde, que fazia parte do time naquela ocasião, disse que viu o raio atingir os jogadores e que isso fez com que as chuteiras, os calções e as camisas ficassem queimadas. Já o goleiro argentino Darío Sala, ex-goleiro do Deportivo Cali, declarou em 2007, numa entrevista para o jornal norte-americano Daily Herald,
que eles estavam totalmente acostumados àquelas tempestades e que o próprio Gaviria havia dito que nunca morreria atingido por um raio. Durante a carreira, o colombiano disputou 141 jogos e marcou 12 gols. Ele morreu aos 32 anos e deixou mulher e 2 filhos. Mas e aí, curioso? Você já conhecia essa triste história? Deixa aí o seu like, comente, curta e compartilhe. Aproveite e inscreva-se em nosso canal e ative as notificações para não perder mais nenhuma curiosidade aqui do nosso canal. Siga também nossas páginas no Facebook e no Instagram. Nós voltamos na semana que vem com mais uma história aqui no Esporte Curioso. Um forte abraço e até lá!